Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Housee. Eu sou o André Moura e hoje nós vamos conversar um pouco mais com o fundador da Housee, entender um pouco mais essa história, essa brilhante história e para onde a empresa está indo, né? O que vai acontecer no mercado, quais são as inovações, o que tem tecnologia aparecendo e o futuro desse mercado imobiliário aí tão promissor, principalmente 2026, que é um ano de muita ascensão. Seja bem-vindo, André Becker. Pô, muito obrigado, André Moura, meu xará. Vai ser uma conversa muito legal. Estou muito feliz em estar aqui para esse bate-papo e tenho certeza que a gente vai falar sobre uns assuntos aí muito bacanas, um pouco polêmicos também, né? Legal. Isso é bom, isso é bom. É bom um pouco de polêmica, mas com uma expectativa aí muito otimista para esse ano de 2026 e para os próximos anos que estão por vir aí. No meu caso, falando muito em tecnologia, né? Legal, legal. É o que todo mundo tá ansioso para saber o que vai acontecer nesse ano aí e como, principalmente inteligência artificial, né, vindo com tudo, já está com tudo, mas, pô, estamos utilizando ela da maneira certa, já criou corpo, já está acontecendo, tá no nosso dia a dia. Vamos ver como é que tá aí. Boa. Mas antes de começar, cara, eu gosto de falar de pessoas, né? A empresa não começa do nada, alguém teve uma ideia, alguém foi um maluco lá atrás e eu quero entender um pouco da tua trajetória. De onde veio o André? De onde que ele pegou gosto por tecnologia? Foi no videogame? Foi brincando? O que aconteceu na tua história que te trouxe até aqui, cara? Conta um pouquinho pra gente. Legal, vamos lá, pessoal. Então, como o André Moura falou, eu sou o André Becker, tenho 32 anos e sou um jaraguaense, né, como se diz, da gema, ou jaraguaense raiz, nascido e criado aqui em Jaraguá. Então, pô, muito legal estar nesse podcast aqui. É o primeiro podcast que eu gravo em Jaraguá. Legal, E aqui no legal. OCP, pô, não poderia ser melhor nesse estúdio, né, maravilhoso, que acabou que fez parte da minha história, né, na minha trajetória profissional. Sei. E Tá em casa, tô tá em em casa. casa, tô em casa literalmente. E a minha história, né, ela sempre teve relacionada à tecnologia, sempre. Pô, apesar de relativamente novo ainda, eu cresci nos anos 2000, Aham. né, bolha da internet, enfim, aquela história toda. E não tinha tanto acesso à informação, à tecnologia como a gente tem hoje, né? Computador, celular, assim por diante. Mas quando eu tive meu primeiro contato com o computador, se eu não me engano, foi do meu falecido vô, comprou um computador do milhão, aquele computador do Silvio Caramba, Santos. sim. E quando eu vi aquele computador embalado, branco, aquele tubão assim, pá, eu liguei ele, cara, pra mim foi uma virada de chave. Eu pensei, cara, o que que é isso, sabe? Que revolução. Pra mim, acho que foi a primeira revolução industrial, a minha. E, cara, eu me apaixonei por aquilo. E depois eu comecei a ter acesso na época de escola ali, né, Uhum. primário, disquete, começava a fazer trabalho, salvar no disquete, enfim, e, cara, eu sempre fui apaixonado por isso. E muito cedo, talvez eu ali com meus 11 anos, algo assim, eu consegui ali ter o meu primeiro computador. Uhum. E eu nunca fui muito de jogar nem nada do tipo. Mas eu sempre gostei de criar coisas. Eu ficava brincando no Paint, ficava Sim. desenhando. Ou quando eu tinha acesso à internet, porque era discada na época ainda, então eu ficava Só esperando depois da ali meia-noite, meia-noite padrãozinho o pulso, padrão. o discador lá. Ou no sábado eu ficava esperando 1h59 da tarde, deu 2 horas eu Tava conectava e ali. ficava o final de semana inteiro, né, conectado. Eu E no sempre chat do Terra, certo? Provavelmente. tinha o chat do Terra, eu talvez já sou um pouquinho mais pra frente. Eu usava mais o MSN, nem um Ok, pouquinho de ICQ pô. ainda, mas era Galera mais. moderna. Era um pouco de MSN já na época. E como eu não era muito de jogar, eu sempre gostei de criar coisa. Quando eu tinha acesso à internet, eu comecei no MSN, em comunidades do Orkut principalmente, a ter um contato com essa galera da internet, né, pelo Uhum. Brasil. E comecei desde muito novo no Orkut fazer comunidades. Essas comunidades ali, Sim. Odeio Dormir Cedo, Amo Uhum. Lasanha, do Garfield, essas comunidades assim. Comecei a criar essas comunidades, eu ali com meus 12, 13 anos, e elas começaram a viralizar. E ali eu comecei a entender o poder da internet, que na Aham. época ainda, pô, acho que era imensurável, né? Não dá pra comparar com o que é hoje. Mas eu começando a criar essas comunidades, a gente teve aí uma ascensão, digamos assim, como hobby, mas eu cresci muito e comecei a ter contato com vários criadores de conteúdo da época, né? Uhum. MSN, Skype, enfim. E em uma das oportunidades eu tive a proposta, acho que foi o meu primeiro deal ali, minha primeira transação na internet, que foi um rapaz que me pediu para trocar uma comunidade que eu tinha,
nem me lembro qual que era, mas tinha lá uns 400 mil inscritos nessa comunidade. Ele queria essa comunidade do Orkut, eu não sabia por quê, porque, pô, que valor que isso tem pra ele, né? Porque pra mim era tudo hobby. E ele queria me dar um blog de humor na troca. Eu não sabia o que era blog, época do Blogspot. Sim, sim. Eu falei, pô, que negócio legal e tal, gostei. E ali eu tive meu primeiro contato com programação, desenvolvimento. Por quê? Eu troquei esse blog com ele e comecei a fazer customização no blog. Eu já manjava um pouquinho de criação ali, fazia, né, uns banners, enfim. E comecei a alimentar esse blog de humor, era post diário, e daí nessa época teve muitos blogs grandes na internet, de Mortadela, Jacaré Banguela, Não Salvo, e comecei a conhecer essa galera toda, e eu, com meus ali 13, 14 anos, comecei a prestar serviço para esse pessoal também, serviço de desenvolvimento. Então ali foi meu primeiro empreendimento, né, minha primeira empreitada, onde eu já estava empreendendo, talvez desde a época do Orkut, não tinha também não tinha talvez essa noção, mas quando eu fui para os blogs, eu comecei a entender como monetizar, como que eu consigo ganhar dinheiro com isso, e principalmente prestar serviço. Então eu comecei a prestar serviço ali com essas customizações de programação para esses blogs, troca de parceria, o meu blog... Nem era o WordPress ou era o WordPress? Não era ainda, era o Blogspot. E daí o WordPress entrou e talvez um aninho depois, eu criando alguns blogs um pouco maiores, enfim, já pensando em notícia, daí talvez acho que entra aí esse link com o OCP. Mas eu comecei a fazer dinheiro com anúncio, vendendo anúncio ali na época tinha Buscapé, muito em ascensão, então o Buscapé te dava muitos anúncios, o Google estava começando, o Google Ads. Então, pô, eu comecei a empreender, né, de uma maneira digital muito novo. Claro que eu ali com meus 14, 15 anos, ficava o dia inteiro no computador. Mas era ali, fazendo esses negócios, criação, site. Comecei a fazer alguns sites institucionais para a região aqui. Um conhecido, pô, eu preciso fazer um site para minha loja, para minha empresa. Comecei a prestar serviço porque eu tinha esse conhecimento. Já era o quê? 2010, por aí? Tô falando de 2010, 2011. Eu estava próximo de me formar no ensino médio. Então ali, 2010... Mas ali, eu tava ali com meus 16 anos em casa, já ganhava uma graninha, mas muito informal ainda, né? Era bem autônomo. E meus pais falando, ó, vai procurar um emprego, tá na hora. Aquela história, pô, carteira assinada, carteira assinada. E eu realmente fui, ouvi eles e acho que é legal a gente também ter essa experiência. Acho que hoje a gente já tem, né, uma base digital muito diferente da época. Mas fui buscar meu primeiro emprego, fui pro mercado de trabalho, comecei a trabalhar em algumas empresas aqui da região. Trabalhei numa lan house que a gente tinha aqui, mas essa lan house sempre teve um link também com tecnologia, né? Na época a lan house era super comum, tu cobrava ali o valor hora de acesso à internet, acho que hoje em dia nem existe mais, né, lan house. Não, acho que... Tá, o Brasfox acho que existe ainda. Ah, Brasfox é verdade. E ali eu tive muito contato também com a parte criativa, porque essa lan house fazia produtos personalizados, isso aqui, caneca, camiseta, e eu comecei a ativar mais meu senso criativo. Muito rapidamente, talvez em 1, 2 anos, essa lan house acabou fechando por outros motivos e ficou dentro de mim essa parte empreendedora dos produtos criativos. Eu já sabia fazer site, tinha um pouco de noção de parte de, hoje se diz de marketing digital, né? Eu já fazia essa questão de growth digital e eu pensei, quando eu saí da lan house, né, quando ela fechou, eu pensei, pô, eu vou criar esse negócio para mim. E eu criei, existe até hoje, Personalizae. Personalizae.com.br. Estou falando de 2014, talvez, 2013, 14. Criei a Personalizae, que era uma loja virtual de produtos personalizados. Não tinha capital para montar uma loja, comprei os equipamentos, que era um investimento bem mais em conta, e montei o site e comecei a vender para o Brasil inteiro. E com isso, eu comecei a ter ali vendas para São Paulo, vendas para Minas, enfim, e fazia eu mesmo a personalização, porque eu entendia disso, e comecei a entender muito mais da parte digital. Da parte de não só loja virtual, mas de Google, Facebook, na época ainda não era muito forte, mas já tinha ali, né, uma questão do que a gente tem hoje de performance, né, tráfego pago. Então eu comecei a ter esse entendimento também. Em paralelo, eu estava trabalhando numa indústria, né, na parte de TI mesmo, de infraestrutura aqui na cidade. Estava estudando na faculdade, estava fazendo engenharia de software, né, sistemas de informação na época. Tocando essa loja de produto personalizado, tava fazendo um monte de coisa, né? Não tinha tempo, né? E sobrava um tempo pra balada ainda. Mais ou menos, acho que nem tanto nessa época. Mas tava ali meus 18 anos, né? Tava curtindo muito essa jornada.
E daí chegou um momento, e isso foi, e eu vi inclusive o Gabriel ali fora, eu me lembrei disso. Eu anunciei a Personalizae no que é hoje o Aconteceu em Jaraguá. Sim. Foi uma campanha de Dia dos Pais, se eu não me engano. E eu queria promover para vender. Dia dos Pais era quando eu mais vendia. Camisetas, as esposas, né, compravam Sim, ali sim. caneca com a foto do bebê e tal. E eu fiz um anúncio no Aconteceu em Jaraguá, no Facebook, era páginas do Facebook. E deu super certo, a campanha que deu ROI, que a gente chama hoje. Mas eu já identifiquei outra oportunidade no Aconteceu em Jaraguá. E daí eu falei pro Gabriel, Gabriel, pô, muito legal, tua página do Facebook, ele me cobrou lá, sei lá, R$ 500, vou supor, algo em torno disso pra divulgar, mas eu falei, cara, legal, mas por que tu não tem um site? Por que tu não monetiza esse teu conteúdo de outra maneira? Tendo um site, um Media Kit, tendo Sim. banner, tendo um informe publicitário. Eu já tinha um pouco dessa noção do meu e-commerce e desde a época talvez dos blogs de filme e de humor e de downloads no geral lá, pô, tinha essa noção. Ele falou, pô, legal, vamos fazer. E daí eu entrei de sócio com ele, não aconteceu em Jaraguá, então talvez ali já era meu quarto, quinto empreendimento. Acabei vendendo a Personalizae de produtos personalizados, porque tinha muita coisa acontecendo, e foquei no Aconteceu em Jaraguá. E daí a gente criou o site, já tinha toda essa bagagem de WordPress, de site, enfim, e deu super certo. Vou te falar assim que talvez Dia dos Pais acontece o que? É julho, agosto? Agosto. De agosto a dezembro, a gente bateu ali uns 100 mil acessos mês. Que isso era muita coisa pra época, falando de 2014, 15. Era muita coisa. E acabou dando super certo, um baita projeto, cresceu muito, a gente conseguiu comercialmente monetizar ele, muito mais do que era uma página do Facebook. E ali ainda nesse mesmo ano, acho que com o Max Pires e com o Ricardo, né, do Por Acaso, a gente fundiu a operação, porque eles já tinham, eles tinham mais de 20 anos de digital, né, com o poracaso.com. Sim. A gente fundiu a operação, então aconteceu em Jaraguá e Por Acaso, eles ajudando muito nessa estrutura comercial, enfim, né, governança, e a gente em growth, assumindo a parte tecnológica, principalmente no meu caso, e rapidamente, o OCP já era, né, sócio na parte do Por Acaso, rapidamente a gente acabou sendo incorporado pelo grupo OCP, ainda era o Correio do Povo, e eu estou falando aí 2015, talvez 2015, 16. Então, nessa transição, eu acabei vindo para dentro da estrutura do OCP, que hoje virou OCP News, e acabei assumindo, né, toda essa parte digital mesmo, de tecnologia, desenvolvimento, esse WordPress que veio lá de trás, a gente acabou refaturando muita coisa, melhorando a estrutura, e, pô, foi uma trajetória muito bacana, né, de case mesmo, case no estado, case no Brasil, porque daí a gente acabou separando as operações e criou uma empresa de tecnologia incubada dentro do OCP, onde a gente acabou atendendo aí, pô, mais de 100 projetos, muito voltado a portal de notícia, né? Foi o maior case aí do estado e acabou atendendo outros projetos também de aplicativos, desenvolveu aplicativos internos, né, como foi Speed App, enfim, dos postos Mime. Então a gente teve aí diversos grandes projetos com toda essa bagagem, né, que veio de mim, mas obviamente montando um time dentro da nossa estrutura. Pô, a gente chegou num time aí de quase 20 pessoas na área de desenvolvimento, então muito bacana, né, essa trajetória. Então eu vi muito... Vem do conteúdo, né? Tinha um conteúdo com tecnologia, talvez mais conteúdo que tecnologia, e tu vê que em um determinado momento o conteúdo continua acontecendo, mas a tecnologia dá uma rampada, né? Aplicativos e vários portais. Foi muito natural. Uhum. Vou te falar, acho que tudo que a gente faz na vida, existe um pouco de intencionalidade, mas as coisas foram fluindo. Uma coisa leva a outra. O Orkut levou ao blog, o blog trouxe ao produto personalizado, o produto personalizado levou ao Aconteceu de Jaraguá, que trouxe ao OCP. Então, uma coisa sempre está ligada à outra na nossa história. Mas vou te falar que, olhando para trás agora, eu não olhava muito para conteúdo. Eu nem sou muito de produção de conteúdo, sempre fui muito mais a tecnologia, mas o conteúdo, querendo ou não, ele é Tem uma base, ele é a informação, base, ele é o centro, né? Mas eu sempre fui muito ligado a essa parte de tecnologia, de desenvolvimento, de criar coisas novas. E daí talvez por isso esse desejo, né? E a gente entra na história da Housee, de criar um negócio novo. Né? Pô, eu tava numa operação muito legal, né? O Walter como sócio, a gente tendo um baita case de
prestação de serviço mesmo, né? Tendo uma software house, tendo uma agência, né, de prestação de serviço de tecnologia, mas eu sempre quis criar algo principalmente escalável, algo que a gente conseguisse com um produto escalar a nível global. Porque quando tu tem uma empresa de prestação de serviço, tu consegue, obviamente, escalar ou escalonar a tua operação, o teu faturamento, mas tu depende de outros recursos, ou de matéria-prima, ou de profissional. Claro. E tu tendo um produto que é hoje a Housee, que a gente vai falar, acho que em breve aí, a gente consegue escalar muito mais rápido, né? E esse sempre foi meu desejo. Então... E eu acho que isso quando tu olha para a tua história, tu contando agora, tu já vê essa veia empreendedora surgindo lá atrás, né? Desde troca isso por aquilo, agora eu vou tentar esse, mexe aqui, bota o blog. Cedo ou tarde isso ia acontecer, né? Eu acho que toda essa história leva a um repertório, um aprendizado, agora tá maduro, né? O negócio tá girando, vamos voar. Acho que... Não, eu tô falando agora, né, de sempre teve em mim essa questão empreendedora e quando a gente começa a olhar para trás, a gente, né, tem algumas sacadas. Eu lembro na época de escola ali, moleque mesmo, do Bombeiro Mirim, né? Quando eu tava lá, tinha gurizada, tinha a época de Beyblade na escola, que tu puxava ali. Espiãozinho. O que eu fazia? Eu ia no 195 lá, não sei o que, nessas lojas que vendia, comprava um monte com a graninha que eu tinha, sei lá, 10 reais, 20 reais em negócio de puxar, usar o da Beyblade. Tinha uma caixinha de ferramenta, todos os meus equipamentos, eu ia lá no bombeiro ou na escola, ou numa festinha, eu tava revendendo ou trocando as pecinhas com a galera. Era um negócio já fazendo um troquinho a mais. Já era o brick, né? Era o brick. Mas eu não me considero uma pessoa assim com aquele viés vendedor, talvez, mas talvez é o senso empreendedor, de sempre estar querendo, né, girar essa máquina. Então, tô falando assim, me lembra muito disso. E daí talvez essa... não vou te falar... inconformismo, mas essa inquietude mesmo que traz talvez para a Housee, né? O que ela é hoje, né? Porque, tava muito bem como profissional, realizado, né, pessoalmente, amorosamente, financeiramente, como cases profissional, bacanas rodando. Mas eu sempre tive esse quero mais. E daí, a Housee acho que foi de startup mesmo, assim? Era essa a ideia? De startup, eu acho que foi o desafio, né, mesmo. A gente já teve um desafio, eu principalmente tive um desafio grande na Speed App, que foi um aplicativo de delivery de tudo, que a gente acabou fazendo toda a tecnologia, toda a operação. Tinha uma operação de segunda a segunda, praticamente 24 horas, a gente plugando o entregador. Hoje é normal, se tu olha pro iFood. Mas na época, lá, pré-pandemia... Quando era tudo mato? Quando era tudo mato. Pré-pandemia, em 2020, quando a gente criou isso, que teve ali o boom de pandemia, cara, foi uma operação, assim, muito desafiadora. Já era um pique startup. Mas a Housee me trouxe essa, talvez, escalabilidade e esse perfil de startup mesmo, onde a gente consegue escalar, dar o growth na operação. Eu consegui colocar em prática tudo que eu aprendi nessa minha trajetória aí, que tô falando talvez de uns 15, quase indo para 20 anos de profissão mesmo, de empreender, né? E é isso, cara. E deixa eu te... olhando essa trajetória, em que momento ali? Eu conheço um pouco da história da Speed App, desafio total acontecendo, mas em que momento surge a ideia da Housee? O que provocou? Qual foi a picada que deu ali que pegou essa vibe? Tô tentando olhar pelas janelas do estúdio aqui, a galera que tá em casa não vai conseguir ter essa mesma sensação, eu chego a sentir na pele. Mas tu me falando, reto aqui onde a gente tá, não consigo ver agora porque as janelas estão fechadas, tem um empreendimento da Roga aqui. Hoje já tá pronto, consigo ver. Minha sala ficava aqui reto e eu queria comprar meu primeiro imóvel, né? E eu comprei esse empreendimento da Roga. Isso em 2019, talvez. Talvez eu me perdi um pouco nas datas. Foi lançamento, eu comprei lançamento. Antes da pandemia ainda? Acho que era antes da pandemia. Entendi. Acho que sim. Era antes da pandemia, certeza. Então talvez 2019 mesmo. Eu comprei esse empreendimento porque eu queria um imóvel, né? Eu já morava sozinho, né? Namorava ainda na época, ainda não era casado, mas, a gente já tava olhando pro pé de meia, a gente comprou esse imóvel. E era empreendimento na planta, era só um projeto, um PPT só mesmo, uma ideia. E, cara, e aí, como que vai ser? E eu chato já com o corretor, cara, eu quero, pra onde que é virado? É virado pro centro, é virado pra indústria, é virado...
E eu não tinha ideia, porque era só um terreno ali. E fui, né? Manda documentação daqui, documentação dali, tudo muito analógico. Uhum. E eu, sempre da tecnologia, processos, estudei gerenciamento de projetos, processos na faculdade e tal. Eu olhando para o mercado imobiliário, meu primeiro contato com o mercado Experiência. imobiliário, eu pensei, cara, acho que isso não Pera tá aí, é o meu certo. sonho? Vocês estão trabalhando assim com o meu sonho? Foi bem isso. E daí daí, cara, beleza, chegou a hora de assinar o contrato. Eu lembro que ele veio aqui Aham. nesse prédio que a gente tá, ali na cozinha, assinar o contrato em memorial descritivo, acho que era na época. Foi, sei lá, uns 500 páginas. Eu assinando na mão aqui, assinando tudo. Era mato ali, os caras nem tinham começado ainda o Uhum. empreendimento. Mas eu comprei. Comecei a pagar parcelado para incorporadora, depois na entrega de chaves teria um financiamento, enfim, nem fazia ideia o que era financiamento bancário, Sim. provar crédito, simulação, não fazia ideia de nada disso. Era cara de tecnologia que ia comprar meu primeiro imóvel. Mas eu me frustrei ali. Vou te falar que ficou sabe, aquela frustração mesmo, tipo, pô, Sim. cara, eu que tu falou, meu sonho e E tá tô assim, né? comprando dessa maneira, sem saber como que vai ser, o que é o acabamento. Era o último andar que eu queria, virado pra Aham. cá. Beleza, comprei. Mas ficou entalado. E daí, em 2021, eu tava com o Speed App ainda, tava atendendo diversos players aí do mercado, né, de NSC, Aham. NIM, enfim, grandes contas, grandes projetos, assim, pô, a gente tava falando de, na época, uns 50 milhões de acesso com o OCP e todos os clientes que a gente tinha na carteira por mês. 50 milhões era muita coisa pra época. E um conhecido meu aqui da cidade me chamou, porque como eu tinha uma empresa de desenvolvimento, que queria desenvolver um aplicativo, né, para o Uhum. mercado imobiliário. Ele é corretor, tem imobiliária. Ele com um amigo tinham essa ideia porque ele estava sentindo a dor na pele do lado do corretor, Sim. de não ter informação, de ter que ficar ligando para a incorporadora, de o corretor tá pedindo isso e aquilo, chegou na hora de aprovar o crédito, tem que imprimir uma ficha Uhum. manual. Ele estava com essa dor do lado dele. E quando ele falou, eu senti do lado do cliente. Falei, cara, aí acho que Tem uma tem oportunidade. oportunidade, tem como engrossar o caldo. E, cara, em 2021 a gente começou a desenhar o projeto. A ideia era unificar o mercado imobiliário, digitalizar essa jornada de incorporadora com o corretor, que é o Uhum. elo, né? Quem move esse motor. A imobiliária tendo a gestão dos seus corretores e o correspondente bancário, que na época estava desplugado e a gente nem tinha identificado Nem muito tinha. como oportunidade, mas Aham. estava ali, né? Chegou, a gente falou com algumas incorporadoras da região e tal, todo mundo gostando do projeto, pô, ajudando. E rapidamente falaram, cara, o correspondente é importante nessa jornada, porque principalmente quando é empreendimento, eu preciso entender Uhum. se esse meu cliente que está com uma reserva ativa, ele tem crédito aprovado, não tem. Então é legal colocar ele nessa Esse jornada bolo. de venda, nesse bolo. E a gente começou a fazer um sistema de gestão. Então já tinha ali o empreendimento, né, listado Uhum. com todas as unidades que tem disponível, reserva, precificação, acabamento. Então já começou a Uhum. resolver um pouco para o cliente e para o próprio corretor, porque não tinha informação. Sim. Então, o cliente pede, pô, como é que é essa unidade? O corretor tem ali, Tá na né, mão. na mão, num site, white label, com a marca dele, para ele fazer essa divulgação, enviar para o Uhum. cliente, enfim, o link no WhatsApp. Começou a se digitalizar. O correspondente bancário, que antes estava ali desplugado do banco, tinha que acessar o sistema Uhum. do banco, tendo que receber uma ficha impressa do corretor, ou no WhatsApp, ou no e-mail. A Uhum. gente digitalizou toda essa parte de cadastro. Então a gente criou realmente um sistema de gestão. A Housee, desde o primeiro dia, a gente tinha uma tese de plataforma, né, para Uhum. conectar o mercado imobiliário, mas no fim do dia é um sistema de gestão para as empresas. Que empresa? Uma incorporadora, uma imobiliária, o correspondente bancário, né, principalmente, que hoje é o nosso maior cliente. Uhum. E veio daí. Nessa oportunidade, né, de dois amigos que queriam fazer essa solução tecnológica, eu entrei como sócio e a gente acabou, né, criando a empresa. Em 2021 a gente começou Deu o ali pontapé. o primeiro código dela, já tinha toda essa Aham. estrutura, tinha a noção de startup, querendo ou não, e em 2021 a gente iniciou. Demorou bastante até a gente validar o produto e começar a vender, porque Sim. a gente tinha outros negócios e Era um paralelo. era um paralelo e a gente estava também validando muita coisa. Sim.
entendendo melhor do mercado, entendendo principalmente as dores, né? O que realmente o pessoal estava disposto a pagar, o que realmente era uma dor do mercado e não uma dor individual de cada pessoa. Porque se a gente ir para o mercado com um produto hoje, tu vai pedir uma coisa, eu tenho outra, então um global. Expectativas diferentes. Porque quando a gente fala de uma empresa igual a Housey, que é um SaaS, né? Que é um software sobre serviço, assim, né? O software é isso, ele é de prateleira. Eu não faço um pro Moura, um pro Becker, um pra Bianca. Não, é um produto só global. Então a gente precisa de um senso comum. Então demorou um pouco pra gente ter em startups. Eu sou muito desses termos em inglês, tá? Mas depois a gente bota o, vai na legenda, vai na legenda. Mas em startup a gente chama de Product Market Fit. Que é o teu produto, né? Ter esse fit realmente pro mercado, né? Pô, ele tá aderente pro mercado. Atender um determinado mercado. Isso acabou demorando um pouco, até porque a gente não tava com foco total na operação e tava ali. E da ideia, criação, início, até o primeiro cliente, o que levou de tempo? Vou te falar que demorou, tá? Eu tô te falando de setembro de 21, que a gente realmente começou, e a gente teve nosso primeiro cliente em 2023. Então a gente ficou ali um pouco mais de um ano. Trabalhando a ideia, trabalhando o produto, testando. Não tava cobrando, né? Não tinha nenhum cliente pagante, mas já tinha ali alguns beta users, os caras nos ajudando. Incorporadora, correspondente, imobiliária. Provavelmente conhecidos, né? Conhecidos, pessoal da região. E daí, acho que em 2023, a gente tava ali com uns 8 clientes. Não pagava nem o servidor, talvez, na época. Mas foi quando o primeiro pagante entrou, cara. Vou te falar. É uma sensação de, tipo assim, cara, tá dando certo, mas tá muito longe do que a gente precisa. Então a gente sempre teve total convicção, desde o dia 1 de Housey, que a gente tinha muito trabalho pela frente. Que é um negócio que a gente precisaria de muita força de trabalho mesmo, né? Muito trabalho, um diferencial competitivo muito grande, muito dinheiro para fazer o negócio tracionar. Então, isso sempre teve desde o dia 1, assim, que não ia ser fácil, apesar de ser uma ideia inovadora. Mas, olhando para trás, de 2023 para cá, pô, a gente consegue ver o quanto a gente conseguiu validar o negócio. Né? Imagina, né? Pô, 2021 para 2023, trabalhando ideias, coisas ainda muito teste. E aí, 2023, a coisa começa a andar. E aí, em 3 anos, para quem acompanha a gente, a Housey já passa de 15 mil usuários ativos. Então, pô, o que aconteceu nesse meio tempo? O que deu muito certo? O que deu errado? Onde é que foi a percepção de, pô, talvez o fit tá mais com o correspondente? Porque, pô, é uma guinada gigantesca, né? E eu vou te falar que eu já fiz muitos negócios, já empreendi em outros negócios aí, mas quando tu vai pro business plan, tu vai pro Excel. O Excel aceita tudo, cara, tu bota ali, cara, no Brasil a gente tem 100 mil incorporadoras, tem 200 mil correspondentes, 1% disso é 2 mil, vai ser super rápido a gente vender 200 por mês, e em um ano a gente tá... Todos os números ajudando. Né, pô, é isso. Não tem, cara, isso aí vai nos trazer o break-even, que tá ali, em um ano tá tudo resolvido. E no dia a dia não é bem assim. A gente tem diversos desafios, né, de aderência de produto, de cultural, de o pessoal entender a necessidade de ter um produto tecnológico, né, porque muitas vezes o pessoal não entende, acha que tá funcionando. Se tá funcionando assim, pô, não preciso inovar. Né? Ou, não, é mais um sistema. Então, esse cultural pesa muito, a gente teve esse trabalho muito grande, mas demorou bastante, tá, Moura, pra gente conseguir ter essa virada de chave e esse entendimento de qual que era o nosso ICP de verdade. Por quê? Principalmente na Housey, que é um produto relativamente grande. A gente acaba atendendo as 4 pontas do mercado. É a incorporadora, é o corretor, é a imobiliária e também o correspondente. Porque a gente unifica essa jornada, tá digitalizando ela. Então a gente começou tentando vender para incorporadora, uma aderência positiva de conceito, mas de fechamento muito demorada. Porque, pô, incorporadora, o tomador de decisão geralmente é de difícil acesso. Quem vem atrás da solução é ou a pessoa de TI, ou de compras, ou de marketing. Então, ele já tem uma estrutura hoje funcionando, mesmo que ela seja em Excel ou em outro sistema. Para imobiliária, já tinham sistemas de CRM específicos para imobiliária, que nunca foi nosso core. Né? A gente é um sistema complementar para imobiliária, apesar de ter integrações hoje que façam total sentido. E daí, quando a gente foi para o correspondente bancário, a gente entendeu não só a dor,
que esse cara é um escritório geralmente pequeno, que precisa de eficiência, porque a margem também é mais apertada muitas vezes, é um escritório menor, 3, 4 pessoas. O tomador de decisão, ele tá, né, na operação, quase que sempre, então o dono do correspondente bancário habitacional ali tá operando o seu negócio, ele tá aprovando o crédito todo dia, tá falando com o corretor, ele que tá aqui no WhatsApp, respondendo as mensagens. E quando a gente foi até esse cara, a gente sentiu uma aderência muito grande. Então a gente percebeu que, a gente fazia uma reunião e ele falou, cara, é exatamente isso que eu preciso. Vamos fechar. Legal. Manda a conta. Pode faturar. E o feedback começou a vir também. Cara, muito legal, mas vamos melhorar o produto nisso. Vamos melhorar naquilo. Eu queria colocar o WhatsApp dentro da ferramenta. Quando chegou IA, então nem se fala, né? É uma história ainda recente, mas que virou o jogo. Não só para nós, mas para o mundo mesmo. Então, foi isso. Foi na conversa. Foi na... Não vou te falar que foi na rua, né? Porque a gente tem hoje clientes pelo Brasil inteiro, mas foi nessas conversas com os clientes mesmo, né? É o que mais mostrava dor e que mais precisava de alguma inovação. É isso. E daí a gente acabou Ele focando... não era assistido, né? Esse cara não era assistido. Esse é um cara que não tinha tecnologia, sofre com sistemas legados de banco, tá acostumado com papelada, porque sempre foi assim, e, é muita burocracia para ele resolver. Né, de cadastro de cliente, de análise de crédito mesmo, de renda, de ter esse contato com o corretor ou com o próprio cliente final, que tem correspondentes que falam com o próprio cliente final para explicar o que ele tem de critério de aprovação. Então, é um processo muito burocrático. E é processos mesmo, é um cara que tem ali muito procedimento, normativa de banco, isso e aquilo. Então, não era assistido. E a tecnologia, como aliada para esse correspondente bancário, acabou sendo fazendo muito sentido, né? Realmente agora eu tenho algo para me ajudar nesse dia a dia, que é uma tarefa ali manual, burocrática, chata e assim por diante. E daí a gente focou nisso. A gente, abraçou foi com os 2 pés, abraçou mesmo o correspondente bancário habitacional, desde essa virada de chave que eu vou te falar que aconteceu talvez ali em 2024. Tá falando talvez de final de 2024, que a gente daí se posicionou realmente como um CRM para correspondente bancário habitacional, e daí a porta de entrada para corretor, incorporadora, imobiliárias, foi o nosso cliente correspondente habitacional. A gente não foi mais atrás da incorporadora, mas a gente tem hoje mais de 1.000 incorporadoras no nosso sistema que vieram de um correspondente bancário habitacional. Incorporadoras, corretores, todo mundo... Então, corretores hoje, todos os corretores que a gente tem na base, eles estão plugados com esse correspondente habitacional, e esse correspondente bancário está ali recebendo as informações desse corretor de forma digital ou via WhatsApp, o corretor tendo acesso à informação do seu cliente, a como é que está o crédito desse cliente, em tempo real pela plataforma. Ele não precisa mais ficar ligando ou mandando um WhatsApp lá pro correspondente. E é engraçado porque o correspondente, ele no processo normal, ele não é visto, né? Por ninguém. Ninguém sabe. Quando eu financei meu imóvel, eu não sabia, nem quem era, não tive contato, enfim, nem sabia que tinha isso. Conheci através da Housee o que era o correspondente bancário. E é um cara que precisa dessa ajuda, né? No final, quem que é esse cara no dia a dia? Que dor que ele sofre ali. Legal. E que a Housee consegue ajudar esse cara, né? O correspondente é bem o que tu falou. Praticamente ninguém sabe que ele existe na jornada, principalmente o cliente final, né? O corretor, obviamente, tá todo dia falando com o correspondente, o dono da incorporadora também. Alguns já têm ali os correspondentes parceiros para aprovar o crédito dos empreendimentos, mas o cliente final não sabe que ele existe. E esse cara, geralmente, ele tem que ser um cara credenciado, então ele tem prova de certificação, ele é um cara empreendedor. Se é um empreendedor que opera sozinho ou tem já ali uma equipe de analistas, 2, 3 analistas, a gente tem clientes com 20, 50 pessoas na equipe, é o perfil, né, o porte do escritório dele, mas ele tem que ter certificação, ele tem que ter um convênio com o banco. Esse banco a gente pode falar Caixa Econômica, que hoje é o maior player de crédito, né, habitacional do Brasil, com subsídios, enfim, programas, né, mais abrangentes, ou de um banco privado, seja Itaú, Bradesco, Santander. Então ele precisa ter um convênio com esses bancos para poder operar e ser realmente o correspondente. Então quando eu vou comprar um imóvel, eu não vou direto no banco. Não vou falar Caixa Econômica, me empresta aqui 500 mil reais. Não é. É o correspondente que vai montar toda a tua pasta papelada desse teu financiamento e enviar para o banco, correspondendo, sendo teu corretor. Tu
o corretor vende o imóvel, o correspondente vende o crédito, né, para você. Então, ele envia para o banco, faz toda a análise de renda, se tem potencial de compra, o que ele pode comprar, valor de entrada, e retorna para o corretor ou para o cliente final para fazer a compra. Então, com a tecnologia e o que a gente proporciona para esse cara, né, com a Housee, é um ganho enorme de eficiência, principalmente. Então, ele consegue aprovar muito mais e muitas vezes melhor, porque a gente tem ferramentas de, principalmente IA, ou integrações que evitam muitas vezes uma inconformidade, onde esse cara tem que, imagina, ele recebe algo impresso, que ele tem que ficar digitando no sistema do banco, pode ter um erro ortográfico, e isso muitas vezes pode prejudicar o sonho da casa própria da pessoa que está lá querendo comprar, porque erro de digitação pode ninguém vê. Ninguém a parte vê. mais importante, talvez, do processo para dar algum problema tá ali. Exato, e deu inconformidade, muitas vezes, 2, 3 inconformidades, tu pode travar, congelar essa liberação de recursos por 6 meses. Caramba. Então, ganho de eficiência, conformidade, a produtividade, a transparência na informação e, obviamente, no final do dia, a agilidade nesse processo. Porque, vamos lá, te receber isso tudo de forma manual, tendo que jogar no sistema do banco, daí ficar esperando a resposta do banco, trazer isso, né, sair do banco, jogar para o corretor, jogar para o cliente final, faltou um documento ou precisou compor renda, algo assim, isso demora muitas vezes dias. Só para montar e conseguir a análise e o retorno do crédito. Tu tendo uma ferramenta tecnológica que, pô, tu subiu a documentação desse cliente, ou tu recebeu no WhatsApp, em um botão a IA já lê toda a documentação desse cliente, em 10 segundos, 20 segundos ela já preencheu todo o cadastro para ti, tu não precisou digitar em momento nenhum. Com um botão, tu joga para o sistema da Caixa, Caixa Aqui ou CIOP, joga lá para o sistema da Caixa Econômica, né, que é o maior player, jogou para o sistema do banco, recebeu a análise, em um botão tu volta para dentro do sistema, tu não precisa notificar ninguém. O sistema faz isso para ti, já notifica corretor, notifica cliente final, tá aprovado, valor de parcela é isso, aquilo. Então tu, além de encurtar essa jornada, tu ganha uma transparência e eficiência enorme. Né? Então, claro que existe ainda o papel humano, como tu falou, tu iniciou acho que o podcast falando muito, né, de pessoas e no final do dia é isso. Só que as pessoas, elas vão estar no centro do que é mais valioso de análise criteriosa, o relacionamento, explicar para esse cliente como que funciona, não para tarefa manual. O manual operacional, a tecnologia ajuda. É isso, não precisa ficar digitando, dando Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. Então a tecnologia está como aliada. Né? Eu sempre falo para todo mundo, na empresa ou para cliente, a tecnologia ela não vai tirar o emprego da galera, isso e aquilo, ela vai potencializar. Claro que as pessoas elas precisam, né, em 2026, elas precisam se adequar. Né? A gente, quando fala de IA, foi essa semana ainda, estava no escritório lá falando para a galera a potência, né, o quanto a IA, né, potencializa o nosso trabalho e o quanto o pessoal ainda não utiliza a IA. Sim. A gente fala com os nossos clientes ou com os colaboradores, pô, hoje no Brasil a gente está falando aí, é um país que está bem aderente com IA, enfim, o pessoal já teve contato, acho que mais de 80% da população já teve algum contato com a IA. A população que está digitalizada. Digitalizada, né? Não a população toda. Mas quem está digitalizado, mais de 80% já teve contato com a IA. Mas daí eu olho para um número global, né? A nível global mesmo, quem já utilizou IA ou utiliza IA, a gente está falando aí de menos de 20% de toda a população que já utilizou IA. Ou utiliza. E daí quando a gente fala que utiliza, é 1% que utiliza com a potência máxima para coisas mais deep mesmo, né? Uma programação, algo mais complexo. Então, menos de 1% de toda a população global. E ali, os seus 15% da população utiliza como um chat. Acha que é o Google, é o novo Google, é o chat GPT. Sim. E é muito mais que isso. Né? Eles não entendem que eu com uma ferramenta de IA, eu consigo pegar todo o documento do meu cliente, com imposto de renda, CNH, certidão de casamento, joguei na ferramenta, ela já vai cadastrar o cliente e já vai entender que, pô, se eu subir uma certidão de casamento, essa pessoa é casada, qual que é o regime de casamento, subir um imposto de renda, ela já vai compor renda, e assim por diante. A galera muitas vezes nem faz ideia que isso é possível hoje em dia. Né? Então, e ela já faz isso dentro do sistema da Housee. Já faz isso integrado dentro do sistema da Housee, né, em segundos.
A gente está falando aí 10 segundos, 20 segundos. Aham. E daí, pô, a gente traz o WhatsApp para dentro da ferramenta, que é o maior comunicador hoje, principalmente no Brasil. Uhum. Ela está integrada. Então, eu tenho uma ferramenta de WhatsApp que eu posso conversar com os meus clientes ou com meus corretores, receber o meu atendimento ou utilizá-la para notificações. Por exemplo, avancei tal etapa do processo, ele já notifica o corretor. Ou Mas tu precisa dar um comando ou isso acontece automático? depende, é configurável. Tu pode, Tu escolhe. tu pode conversar com o teu cliente, como se fosse um WhatsApp web, mas integrado com o sistema, ou isso acontece de forma automática. Ah, aprovou o Facilita. crédito já notificou o corretor. Ou eu criei ali uma pendência no meu sistema, faltou, a CNH está vencida. Tu tem um Sim. botãozinho notificar o corretor, tu não precisa ir no WhatsApp, o sistema já faz isso para ti. Facilita. Então são pequenas ferramentas que acabam auxiliando no dia a dia. Aham. Mas no final do dia, eu falo, cada minuto é um minuto, né? Isso aí. Mas no final do dia, vamos lá, um correspondente que trabalha sozinho, que tem uma equipe, tem um time, e trabalhava no modo antigo, controlando em planilha, papel, agenda, e ele começa a usar um sistema como a Housee, ele vai ter uma eficiência muito aumentada. E o quanto que ele ganha, que ele pode fazer a mais no final do dia usando esse tipo de tecnologia? Boa, a gente estima hoje, Moura, que no mínimo, num processo, no final do dia ele está ganhando 30% de eficiência. Sendo assim, sendo pessimista, tá? Mas... Então o cara pode crescer 30% sem precisar contratar ninguém. Exato. Ele não precisa aumentar a Vai equipe. ter um custo do sistema que ele é perto de um colaborador novo, ele é muito mais barato. Exato. E daí agora talvez fazendo uma analogia com o que eu tinha lá atrás, como prestador de serviço. Para aumentar meu negócio, eu precisava aumentar a equipe, ter que Sim. contratar mais programador. E é o principal custo, é o maior desafio, porque é treinar essa pessoa, ela entender do processo, é muito burocrático, checklist, o que ela precisa entender. Com a tecnologia, ela pode manter o mesmo time e fazer muito mais processo, muito mais análise, né? Ou ter uma eficiência maior, ou, pô, ganhar realmente no volume. Sim. Antes eu não fazia empreendimento, porque empreendimento paga menos do que o avulso. Pô, posso começar a fazer parceria com uma incorporadora aqui, fazendo empreendimento, porque a tecnologia vai estar fazendo todo o trabalho que era o chato, de preencher, tem que fazer 100 análises num final de semana para aprovar 20, que é um caso de empreendimento. A tecnologia está ali para isso, ganhando volume. E esse ganho de eficiência ele pode ser ainda maior quando a gente tem a jornada mais digitalizada. Por exemplo, o corretor já enviou pela Housee, ou já enviou no WhatsApp que tu processou pela Housee, ou tu utilizou todas as ferramentas que a gente tem, utilizou o Housee Connect, que é a integração com o banco, ou outras integrações que a gente tem. A gente tem, por exemplo, integração hoje com várias ferramentas, né, outros CRMs, enfim, outras plataformas. Mas a gente tem uma integração com CVCRM, que é o principal, né, CRM para incorporadoras hoje do Brasil. Com essa integração, o correspondente ele não precisa mais ficar entrando no CVCRM de cada incorporadora. A gente tem clientes ali que tinham 10 incorporadoras. Sim. Então ele tinha a Housee como sistema de gestão, 10 incorporadoras que ele tinha que ficar acessando para alimentar, obviamente, para a incorporadora. O cliente Moura tem crédito. Então ele puxava da Housee manualmente, né, pro sistema do banco, jogava no CVCRM da incorporadora tal, para ficar... Já tinha uma gestão, né, dentro da Housee, mas ele tinha um retrabalho enorme. Com essa integração, ele nem precisa mais abrir Já vai estar lá. a incorporadora. Ele não abre mais o CRM da incorporadora. Já puxa automático dentro da Housee dele, ele faz o trabalho dele como se fosse um avulso, enfim, aprova esse crédito do cliente, joga para o banco, aprovou, tudo que ele alimentou dentro da Housee, já joga direto, identificando, pô, esse é dessa incorporadora, esse é dessa incorporadora. Então é transparente para ele. Imagina o ganho de eficiência que esse cara tem. Sim. Quando a gente lançou isso, o nosso cliente ali, os correspondentes estavam ansiosos. Quando a gente lançou isso, o pessoal falou, cara, eu mudei meu operacional aqui, eu coloquei um analista que era o digitador para ser um cara estratégico. Para relacionamento, Para esse cara que não aprovou o crédito, trazer mais negócio. Eu vou agora buscar uma alternativa para esse cara. Então ele está ganhando agora muito mais. Ele consegue escala agora também. Ou escalonar. É isso. Então a gente acaba se tornando hoje um grande hub também, como Housee, com essas integrações. É um ganho de eficiência real e evitar o retrabalho. A gente sempre fala dessa questão de retrabalho, então, pô, Sim. Evitar esse retrabalho tá no nosso DNA, sabe? A gente sempre foi muito inovador, desde o dia 1, de buscar realmente soluções inovadoras. A IA acelerou muito isso, mas é esse ganho de eficiência. É na dor.
Daí a galera muitas vezes fala, pô, mas vocês são correspondentes? Como é que vocês entendem Aham. tanto do mercado ou de processo? Cara, como que... Eu não pensei nisso, que a ferramenta tem de fluxo customizado ou formulário automatizado. Uhum. Em um botão ou com a nossa Houseia Flash, ele recebeu a documentação, processou a documentação, o sistema já baixou os formulários do banco. As Já tá MOs tudo lá lá. da Caixa, Aham. Ndump ou do banco privado. Que não do são Bradesco. poucas, né? Não são poucas e é aqui, tu tem que preencher para enviar para o banco, manualmente. O sistema já faz isso. Cara, como que ninguém pensou nisso? A gente ouvindo os clientes ou pensando em oportunidade, né? Fazendo um benchmark, cara, acho que se a gente fizesse essa automação, Uhum. todos os nossos clientes ganham. E é isso que a gente está buscando todo dia dentro da empresa. Cara, e o pessoal percebe isso, né? Eu acho que fugir ou não olhar com um olhar especial para a inteligência artificial é realmente ficar para trás. Ela vem ganhando um espaço absurdo e, inclusive, já vem novas novidades, né, dentro do sistema que eu sei, né? Tá aí a Clara, que é um lançamento, é recente, né? Boa. E vem para trazer aí, pô, uma espécie de um novo colaborador dentro do próprio sistema, né? É isso. Como é que ela vai funcionar e qual vai ser o futuro da IA dentro do sistema ou dentro de toda essa tecnologia? Boa. A gente está chamando a Clara, né? Ela Ah, foi batizada lá internamente com esse nome, muito para fugir e o de IA. motivo de ser claro é um segredo É ainda. segredo, a gente não sabe, a gente tá tentando desvendar lá com o pessoal de tecnologia. O Samuel que fez ela e não Ok. explicou o motivo ainda, mas eu acho que foi muito para fugir também desses nomes de IA. Que tem esses Sim. nomes relacionados a IA. Aham. Realmente, ela é um assistente de IA, mas ela é um novo colaborador pro teu escritório. Então, um assistente onde tu consegue pedir realmente coisas para ela. Pedir, Clara, me liste quantos processos eu tenho hoje aqui no meu escritório. Ela já vai te dizer. O que eu tenho pendenciado? Ou, pô, cria uma tarefa para mim, Uhum. pro processo do cliente André Moura, com tal informação. Ela já vai lá e vai criar. Eu não preciso mais ficar clicando em Sim. botão, né? Ou ficar fazendo essas ações aí de entrar em processo, São faz mais 2 minutos que tu aproveita ou do tempo. melhor, por áudio. Ela Sim. funciona hoje por áudio. Tu gravei um áudio. Pô, cria um processo para mim, pro cliente CPF tal, não sei o que, com tal informação. Ela já vai lá, cria, já Ela te dá o inicia. link, já integra com o corretor. Tu pode rodar isso dentro do banco. E outra, ela já funciona 100% integrada dentro do sistema. Tu tem um agente por processo também. Então, essa análise de crédito do cliente André. Aham. Tu tem um assistente para esse processo, que ela sabe exatamente tudo que está acontecendo dentro desse processo. Ela é ou um especialista daquele processo. daquele processo. Ou geral do meu escritório todo. Aham. Cria uma tarefa na minha agenda para tal dia. Ela vai lá e cria. Mas mais que isso, é a gente conseguir ter uma base de conhecimento dentro da Clara. Uhum. A gente sempre teve esse pedido quando a gente começou a trabalhar com IA, que inicialmente era mais leitura de documento, enfim, mas de a gente ter ali uma base de conhecimento e ter essa questão de normativas de banco, enfim, porque muda direto. Então, pô, entender qual que é o poder de renda desse cliente. Agora a gente teve diversas mudanças aí de Sim. faixa de Minha Casa Minha Vida, Itaú daqui a pouco já tá fazendo Minha Casa Minha Vida. A gente tá quentíssimo aí, né? A gente tá gravando no meio do No furacão. dia seguinte aí da notícia. Caixa mudando, né? Agora as regras, né? De faixas, enfim. E essas normativas elas mudam e muitas vezes os analistas não conseguem acompanhar tanta mudança ou contratei uma pessoa nova, aquilo que a gente estava falando. Tu tendo uma base de conhecimento, tu subiu uma normativa do banco dentro da Clara, tu ter essas normativas ou tu ter um teu procedimento interno, como que o meu escritório CCA aqui trabalha. Eu trabalho dessa maneira, eu não aprovo o cliente com renda informal por isso, por aquilo. Tu escreve ali o teu procedimento, Teu prompt. teu prompt. Tu consegue subir diversos documentos da Clara e conforme a tua base de conhecimento do teu escritório, tu vai pedir, Clara, pô, esse cliente aqui desse processo pode aprovar o crédito? Qual que é o poder de compra dele? No Bradesco é tal, no Itaú não aprova por isso, isso, isso. Então, ela vai mais fundo, ela realmente é um funcionário 24/7 que entende não só dos processos, né, da tua base da Houseia, mas também de informações externas, de banco, de como que o teu escritório trabalha, ou como é que está hoje as faixas de aprovação e assim por diante. Então, tu acaba tendo também... E a não curva só de aprendizado é muito rápida, né? muito rápido, É tu subir um acaba documento, aprender uma tu coisa tem nova. conformidade total e tu tem ali um padrão. Não Sim. é o analista X faz de tal maneira, o analista Y faz diferente. Aham. E a gente ouve isso no mercado. O corretor vai enviar para tal escritório porque ele aprova e esse aqui não. Pô, mas tem algum motivo.
existe um critério. Qual que é o contexto da aprovação? Sim. Então, esse contexto hoje está dentro da Clara. E isso acaba trazendo eficiência, mas também qualidade, né? Robustez para o teu negócio, seriedade para ele. Tu acha que em algum momento vai jogar só o processo e ela trabalha sozinha? É o sonho. A gente teve aí já clientes recentes até. Os caras entraram e falaram, pô, eu vi o anúncio lá, mas eu achei que eu ia receber no meu WhatsApp, que já tem o WhatsApp integrado, ia receber no meu WhatsApp, o sistema já ia jogar para o banco, já ia retornar para o corretor e para o cliente final se está aprovado, não está, como que ia ser, já ia aprovar no banco, já ia assinar para mim. Daí a gente até ficou pensando, pô, mas daí também... O que tu vai fazer? Calma lá. Ele precisa ter um crivo humano, né? Sim, o teu escritório sim. tem que estar no estratégico, tem que ser um balizador. A gente está utilizando a tecnologia como um aliado. Não é 100% automatizado, né? Do início ao fim, só tecnologia, né? Sim. Apesar de que a gente já tem aí hoje muitas ferramentas de automação, principalmente falando de IA, né? De OpenClaw, o próprio Cloud Cowork. A gente utiliza muitas ferramentas lá que internamente é assustador, também. né? Então a gente está caminhando para uma jornada cada vez mais automatizada. Mas a gente precisa, né, do humano, da pessoa, essa pessoalidade, eu acho que ela sempre vai existir. Sim, e tem uma questão de acesso a informações muito delicadas, né? Dentro de um banco, dentro do próprio sistema, a liberação do banco, até que ponto vai isso? Então, eu acho que, óbvio, em termos de tecnologia, sempre que isso for possível, a equipe de desenvolvimento vai buscar encontrar o melhor caminho. Mas o banco também vai ter barreiras para isso acontecer. Exato. Existe uma limitação, muitas vezes técnica ou de segurança, enfim. Mas nosso DNA como Housee, os nossos clientes sabem disso, sempre foi muito inovador, de escuta ativa. O cliente sugeriu, a gente vai lá, corre atrás, ou não dá para fazer dessa maneira, mas a gente consegue desta. Então a gente sempre teve esse DNA muito inovador e de ser um aliado, de ouvir o cliente e vamos resolver a dor dele. Então, isso sempre esteve e tenho certeza que daqui para frente isso vai acelerar ainda mais. Com essas integrações, com essas parcerias, com todo esse trabalho que a gente vem fazendo com esse corpo, né? Porque hoje, conforme os dias passam, claro que existem, né, oscilações, principalmente falando de IA, mas conforme os dias passam, a IA aprende mais. Eu sempre falo, a Bia, ela estava por aí, ela até fez um slide esses dias bonito, né, com a minha cara lá, que eu falei isso acho que em um evento, enfim, que a IA hoje, né, ela já está melhor que ontem. Sim. E amanhã ela vai estar melhor do que hoje, porque ela está evoluindo. Ela é regenerativa, né? Então ela está ali aprendendo cada vez mais. Com cada conversação, com cada documento. Exato. Então, conforme mais a gente utiliza, né? A gente na Housee já tem mais de 100 mil documentos processados com a IA. Ela já aprendeu muito. Está melhorando muito essa leitura, velocidade, a padronização, principalmente quando a gente fala de renda. Muitas vezes, quando o cliente chega, pá, mas lê renda também? Lê. Lê extrato bancário, lê imposto de renda. Mas existem muitas variáveis. O meu imposto de renda é diferente do teu, e assim por diante. O que compõe, o que não compõe renda. Então, ela está aprendendo a cada dia, ela está evoluindo. E a gente, como empresa, tem que estar muito antenado, e você, como profissional, tem que estar antenado com o mundo. Se tu ainda não utiliza IA, tu não utiliza um sistema, tá no papel e caneta ainda, pô. Tá ficando para trás. Tá ficando para trás. Se não tá ficando para trás, pelo menos está deixando dinheiro na mesa. Exato. Poderia estar fazendo mais, né? Exato. E a gente sabe que o mundo hoje ele está mudando, não só em tecnologia, mas no próprio banco, né, de critério, de eficiência, de conformidade. Então, tu precisa se atualizar, tu precisa inovar, até se diferenciar com os teus clientes. Pô, o que eu estou entregando de benefício para o meu cliente final na ponta, para o meu corretor parceiro, para o meu gestor de imobiliária? Tá aqui, ó, tem uma ferramenta que tu consegue acompanhar o crédito de todos os teus clientes. Então, tu tem que inovar, pô. Se tu não inovar, alguém vai inovar no teu lugar. Alguém consegue chegar primeiro. Então, é um ano, né, hoje a gente está falando aqui de um ano de muita inovação mesmo, né? Um ano de muitas incertezas também, né? O mercado econômico, o mercado imobiliário tem altos e baixos, mas a gente está hoje num cenário muito otimista, principalmente olhando para o mercado imobiliário, apesar das oscilações que a gente teve. Tudo que está acontecendo, né? A gente teve oscilações aí que é normal em todos os mercados, principalmente no imobiliário, mas a gente está vendo aí uma velocidade, né, de crédito, enfim, muito grande nesse início de 26. E a tendência é só aumentar.
Então, Isso aí. então Cara, tem que aproveitar a oportunidade. exatamente. É isso, esse é o recado, né? Eu acho que entrando nessa questão de mercado, é interessante até para quem está acompanhando, a gente está gravando dia 22 de abril. Então a gente pegou agora, fechou o primeiro trimestre, cara, um ano de Copa do Mundo, ano de eleições, ano de mudanças absurdas acontecendo aí no mercado imobiliário, né? Guerra E acontecendo pelo petróleo, mundo, isso e aquilo. invasão, enfim, gente, o que vai acontecer com esse ano? Qual que é a perspectiva? Por quê? No mundo tem um temor, mas e quando o pessoal sente esse temor, para onde eles correm? Qual que é a expectativa? O que tu vê que vai acontecer desse mercado imobiliário para 2026? Está crescendo ou não está crescendo? Vai continuar crescendo ou não vai? Tu acha que tem essa... Já Dá começou, para prever? para mim já começou acelerado. Tá? A expectativa sempre foi otimista para esse ano de 26, né? Apesar do ano passado ter tido algumas oscilações, aí, enfim, o ano começou muito bem, uma expectativa super otimista de crédito, de mais fundo, agora com essas mudanças aí de não só de Minha Casa Minha Vida, ou de Itaú agora também indo para Minha Casa Minha Vida, mas os bancos colocando mais dinheiro no mercado e olhando para o mercado imobiliário geral, não só para o crédito, não só para o financiamento bancário habitacional, o mercado imobiliário tende a ganhar com isso, porque a gente aumentando o poder de compra do meu cliente, que antes financiava um imóvel de 300 mil, agora com um ajuste de normativa do banco, vai poder financiar um imóvel de 350. Com a mesma renda, com o mesmo critério, pode comprar mais. Uma mudança simples. Uma mudança simples do banco, que está liberando mais poder de compra realmente para a população. Isso vai aquecer o mercado imobiliário. O corretor que tem um cliente ali buscando um imóvel, ele vai poder oferecer outras opções, mais opções. E o mercado imobiliário, ele sempre foi, sempre vai ser um mercado com poucas oscilações, mas um mercado muito estável. Então, para esse ano, pô, acho que a gente não tem dúvida, apesar das incertezas globais, que a gente tem um mercado muito sólido, apesar de eleição, apesar de guerra, apesar disso e daquilo. Então, é um pouco disso que eu observo, assim, olhando para o mercado como um todo e um pouquinho para o mercado de financiamento habitacional. Um pouco vamos lá, de lenda urbana, né? Todo ano de eleição é ano de Copa do Mundo, né? Desde que o mundo é mundo é assim, cai no mesmo ano. Exato. Sempre há incerteza, sempre tem alguma treta acontecendo, pelo menos desde os anos 2000, quando eu me lembro mais como entrando no mercado de trabalho, sempre tem alguma treta e o negócio continua crescendo. E aí, com todas essas incertezas, para mim fica muito claro, né? Quando vê os alemão aqui da nossa região fala em tempos de crise, tá lá, tu tira o dinheiro do investimento, uma boa, bota em chão, compra Quem casa. compra terra não era. Quem compra terra não era, é isso aí. Gente, eu acho que tem tudo para ser um ano muito bom. Vai ter consequências, vai ter outras políticas públicas para o próximo ano acontecendo, beleza, mas aproveita o ano para voar, né? É isso. Tem que aproveitar, Tem que aproveitar as oportunidades e isso se dá, acho que para todo mundo. Para o cliente que está querendo adquirir um imóvel, investir, para o corretor que está buscando aumentar a sua carteira, ou aumentar as suas vendas, enfim. O empreendimento, a gente está olhando muito para empreendimentos, né, dentro da Housea, então, a gente consegue ver aí o quanto as incorporadoras estão buscando alternativas ou acelerando, né, porque a gente tem hoje, né, mais demanda do que oferta. Então, a gente precisa aumentar a questão de investimento também em construção. Então, existe esse lado. E para o cara que é o agente de crédito, né, esse correspondente, ele tem que dar conta dessa demanda e suprir, né, tudo isso que está acontecendo no mundo, buscando as melhores ofertas para esse cliente ou buscando aumentar também as suas receitas. Talvez não só com financiamento, mas buscar realmente encarteirar esse cliente. Daqui um ano eu posso oferecer um seguro para esse cara, eu posso buscar um home equity para ele, refinanciar o imóvel, ele ter a melhor taxa de financiamento que ele pode ter. Posso oferecer um consórcio consignado, então ele buscar outros produtos alternativos também, né, que aumenta a sua receita, e o banco também busca isso, né? Então, é relacionamento. Que legal, que legal. E aí, prevendo um ano bom, vamos lá, Housea desde 2024 vem numa ascendente, cresceu bastante. E como é que está essa perspectiva? Quais são as projeções para esse ano? Continua crescendo? Boa. Deu uma equilibrada? Boa. Para onde vai?
Legal, legal, Moura. A gente sempre teve um cenário de crescimento agressivo, né? Quando começou a operar. A gente passou aí recente a marca de 12 bilhões em crédito aprovado ou condicionado pela plataforma. Isso são os nossos clientes trabalhando ali todos os dias. 12 bilhões. 12 bilhões, É coisa. com B mesmo, e a gente está falando de uma volumetria muito grande, né? Aham. E isso vem acelerando e os nossos números não aumentam. Então a gente está aí trabalhando agora com uma cadência aí em ascensão mesmo de quase 1 bilhão por mês. Então esse número vem aumentando, e os números gerais, né, de usuários ativos na plataforma, clientes pagantes na plataforma, equipe crescendo, a gente contratando, montando o time, máquina de vendas melhor, aumentando o time de tecnologia, melhorando o nosso pós-venda, que sempre foi chave de sucesso, né? Os nossos clientes falam, pô, vocês, apesar de uma empresa de tecnologia, têm ali um atendimento humanizado, tem uma reunião de alinhamento, estou com dúvida disso, daquilo, deem um feedback, vocês nos ouvem, melhoram o sistema. Então, obviamente, a nossa expectativa, né, para esse ano e nosso planejamento é de crescimento agressivo, a gente continuar crescendo, a gente não está nem no começo ainda. Essas parcerias, essas integrações, essas possibilidades como empresa, né, olhando para a tecnologia, elas são muito, muito, muito fortes no nosso DNA. Então, a gente está olhando para várias possibilidades de realmente não só crescer a empresa em números, mas em eficiência, em robustez, Sim. em conformidade, em governança. Então, Aham. isso faz parte assim da nossa estratégia como Tá, empresa. nesse momento tá acontecendo. É o que está acontecendo, Que exato. legal, que legal. Bacana. E, bom, quando tu olha também para esse momento e tu vê esse crescimento que teve, eu acho que é interessante a gente olhar para trás, porque tem muito empresário que vai assistir, muitas pessoas que talvez tenham uma ideia, querem se arriscar, se jogar no mercado. Pô, eu quero empreender, cara. Eu também trocava figurinha, fazia isso, eu pegava meus Beyblades, assim. E já tem esse viés, mas, pô, o que que... Queria uma ideia tua, assim, o que que deu, o que que tu não faria que tu fez nesse período, ou o que que tu mudaria alguma coisa, ou cara, acabou que no final até os erros me levaram pro lugar certo. Vou te falar que é difícil, sabe, responder Ou se eu essa tivesse ido por aqui pergunta. seria um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais fácil. Claro, existem decisões que a gente toma no longo da jornada, muitas vezes ou porque tu precisa, ou porque Aham, tu não tem plano B e tu tem que fazer dar certo, que talvez eu faria diferente, obviamente, de algumas escolhas. Mas eu olho muito assim pra. Sou muito executor, uhum, de olhar pra frente. Vamos tentar, vamos fazer acontecer. Se não dá certo, e tem que dar certo, quando tu uhum. planeja algo é pra dar certo, mas se não der certo, nem tudo tá perdido. Sempre, Sim, sempre, sempre, sempre na vida, em todas as questões que a gente trata, principalmente profissionais, se não deu certo, tu vai buscar um plano B, tu vai buscar uma alternativa, tu vai fazer diferente. Eu sou uma pessoa que me arrependo pouco das coisas ou decisões que eu tomei, mas se fosse talvez para fazer algo diferente, teria um pouco mais de foco em algumas questões de que a gente falou, a gente demorou muito para começar a faturar, uhum, focar no ICP, então o foco é importante e tu, como profissional, focar todas as tuas fichas, né, a tua energia mesmo nesse negócio. Se é algo que tu acredita, pô, vai com os dois pés, entende? aham. Não tem como dar errado. E aquilo que eu falei, se der errado, tá tudo certo. Tu aprendeu pra caramba. O Aprendeu, vai pro importante é tu próximo. errar rápido, corrigir o erro e não errar de novo na mesma situação. Então, pô, Legal. teve aprendizados ou erros que a gente tomou no longo dessa jornada, dentro de Housey ou fora de Housey, em outros negócios que eu já tive, que é aprendizado. Não vou errar de novo. Em escolhas, em Sim. decisões, em investimento, grana nisso, focar em querer abraçar o mundo de operação, pô, tem coisas que a gente Sim. sabe que não dá, então E tu vê que é um discurso muito comum entre empreendedores, né? Principalmente tecnologia. Cara, quebrei uns dois, três negócios. Quebrei, modo de dizer. Troquei, migrei, mudei. Até a hora que eu acertei a ver e é deu isso. certo, né? E É foi o que isso. E aconteceu. hoje, né, a gente está falando aí nesse ano de tecnologia e IA, as coisas estão muito em ascensão, né? A Sim, gente está vendo empresas crescerem aí da noite para o dia muito rápido. E a tecnologia e a IA proporciona muito isso. Então, é muito mais fácil empreender hoje,
em modos gerais, né, de criar negócios, é mais barato do que era há 5 anos atrás, quando a gente começou a Housee. Investimento de equipe, de software, de noites para prototipar uma tela, para programar essa tela, que antes a gente demorava uma semana, um mês, hoje a gente faz aí em poucas horas, muitas vezes. Então, isso acaba auxiliando também, né, no empreender mesmo, a criar novos negócios, ou então acaba sendo mais barato, digamos assim. Né? A gente Tem que ter esse olhar, né? Eu vi na própria história, se tu ficasse batendo cabeça até hoje em incorporadora ou corretor, talvez não teria encontrado ainda o melhor caminho correspondente. E daí tu tem que ter humildade o suficiente para entender, cara, ou não é para mim, ou eu não consigo dar conta de tudo, ou eu não tenho bolso para tudo, ou, cara, a gente tentou, mas não é. Tal empresa é melhor que a gente, ou a gente perdeu o timing, que o timing também faz sentido. Conta, né? Conta, então é um pouco disso. É tu... E, óbvio, tem que seguir um pouco teu instinto, normal, né, mas baseado muito em dados. Sim. Não é porque, no achismo... Não é só feeling, né? Não é só feeling. O feeling é importante, mas tu tem que ter um embasamento de mercado, de dados, então... Se baseie minimamente, né, com dados e faz esse mix. Eu sou um cara que sempre fala de equilíbrio. Em muitas falas que o pessoal vem conversar comigo, fala, cara, tem que equilibrar isso, aquilo. Equilibra um pouco o teu sentimento, teu feeling, com dados também, com o mercado, com o teu momento, que... E só vai que tem que dar certo. Vai dar certo, com certeza. Já tá dando certo, né? E eu acho que pra gente caminhar pro final, eu queria uma mensagem tua pro correspondente mesmo, cara. O que tu pode dizer para ele, para talvez ele olhar para a operação e pensar, pô, tá, acho que isso aqui mexeu comigo, vamos ver o que tem de novo, vamos ver se realmente tá ficando dinheiro na mesa para mudar. Boa. Eu acho que o correspondente bancário, principalmente o habitacional, é um cara, como a gente falou no início, muitas vezes que estava esquecido da jornada, o que o pessoal não sabe, né? O trabalho que ele exerce e a importância do trabalho que ele exerce. Ele está trabalhando com o sonho. É o maior investimento que o cliente vai fazer na vida dele, muito provavelmente, a aquisição da casa própria. Então, ele é uma peça-chave muito importante para esse mercado. E em 2026, a gente vê aí um movimento, né, de banco, de competitividade tecnológica, plataformas, isso e aquilo, que eu vejo que é momentâneo. Isso são as oscilações de mercado. Mas o correspondente bancário, na minha opinião, é um cara que não vai acabar, é um cara que vai ter cada vez mais espaço no mercado, desde que ele seja o cara especialista, estratégico, com um bom relacionamento, que consiga oferecer mais soluções e alternativas para o seu cliente e que consiga utilizar a tecnologia a seu favor. Né? Se a gente estivesse fazendo dentro da Housee o que a gente fazia 5 anos atrás, a gente não teria crescido nosso negócio como cresceu. Então, tu tem que se adaptar, tu tem que olhar para a tecnologia e entender as oportunidades do mercado. Então, não só em digitalização, em plataforma, contratar isso e aquilo, mas realmente buscar sair da zona de conforto. Então, pô, se tu é um correspondente bancário habitacional que está 10 anos fazendo a mesma coisa, da mesma maneira, muito provavelmente o teu colega de profissão, o teu concorrente, está fazendo diferente, está fazendo mais, melhor. Então, sai um pouco da zona de conforto, ouse, né, arriscar, ousar, testar coisas novas. Se tu é cliente da Housee, tem dúvida, fale conosco, foi cliente há muito tempo atrás, venha ver tudo que a gente teve de atualização, tudo que a gente está inovando. E se tu ainda não é cliente, esse é o convite para te se cadastrar, fale com o nosso time, né? A gente tem aí hoje consultores especializados, o time de implantação aí para te auxiliar nessa jornada, porque a gente sempre fala, um pouco caótica uma implantação ou troca de sistema. Imagina. Muda a tua rotina de trabalho, da tua equipe, sai da zona de conforto. Então, se permita, né, dar esse novo passo. Coragem. Tem que ter um pouco de coragem. Então, é isso, sabe? A gente, pô, é um cara... O correspondente bancário, para mim, assim, né, é um cara muito, muito importante no mercado e a gente é muito grato, né, e muito feliz, assim, em conseguir ajudar essa galera. Realmente ajudar, né? Isso é realmente legal. ajudar. A gente vê quando vai em evento, quando fala com o pessoal,
né? Tá em grupos, tem eventos aí acontecendo que a gente acaba promovendo. É muito bacana quando a gente tem esse contato e ouve o feedback real dessa galera. Legal, que bacana. André, para finalizar agora também, onde segue a Housee, como é que acompanha, tem conteúdo diário? Boa. Dá dica aí pro pessoal. Legal, legal. Então, pô, acesse nosso site, housee.com, tá na tela aí, Housee com R mesmo. As nossas redes sociais, tem atualização diária, a gente sempre acaba postando dia a dia de escritório, um pouco de novidades do mercado. A gente tem nossa comunidade da Housee e o Fórum do Correspondente, que é um canal aberto no WhatsApp para o pessoal trocar realmente informação. Ah, tal cliente aqui está com dificuldade nisso, naquilo. O mercado agora com essas Me notícias ajuda quentes. com isso. A gente mandando ali, pô, já saiu a normativa no banco, não Legal. saiu. Alguém sabe como é que está funcionando essa questão? Então, essas comunidades que a gente tem no WhatsApp ajudam bastante. Siga nossas redes sociais aí, Housee BR, né? Nosso canal no YouTube tem muito conteúdo, além desse episódio que vai sair na íntegra para vocês, e a gente fica muito feliz aí. Isso aí. E se é correspondente, entre em contato que a gente tá lá para ajudar. É isso. Então, Grande abraço. Obrigado, Moura. Joia. Até a próxima. André, brigadão. Até mais. Até.